É melhor de nome é Johnny aqui do YouTube, cara. Vem fazer outro vídeo aqui agora. Cara, não era muito o que eu deveria fazer, meio que uma insistência assim no assunto que talvez já tenha sido finalizado por todos os YouTubers aí, cara. Apesar que eu não quero ter ligação com esses YouTubers grandes aí, que tipo, como se eu fosse também um cara que só faz aquilo que está na onda atualmente, né? Que não é isso que eu queria seguir, né, cara? É, por exemplo, aqui, cara, nesse vídeo aqui que eu fiz aqui do outro vídeo ainda do Samuel Bonini na pressão contrária, que o cara disse que vai desistir, agora eu não sei da sua postura atual, cara. Daí o cara veio ali no vídeo, né, cara? Eu já talvez já até esperando, né, cara? Porque eu sou um dos outros canais que criticou ele, mas não tão duramente assim, né, cara? Eu critiquei ele levemente, assim, cara, no sentido de não ficar humilhando o cara, né, cara? Mas daí o cara veio aqui, cara, e tá aqui. Tudo bem que o cara disse que da parte de Satanás, né? Que ele não concorda que Satanás deveria ter sido morto imediatamente. Se ele tivesse cometido o abuso contra a esposa de Deus, né? Você tem que entender isso, né, cara? Indo no pensamento dentro do próprio pensamento de Samuel, né, cara? Se de fato ele estivesse correto na teoria da esposa de Deus, né, cara? Daí, cara, você tem que pensar em outra coisa, cara. Deixa eu. Daí, cara, Você tem que pensar que, por exemplo, cara, se por acaso ele diz aqui que não há furos, né, cara? Não há furos na teoria dele da esposa de Deus, né? Que basicamente o que ele tá basicamente respondendo, né, cara? Ele tá falando que não há furos. O que ocorre é que Deus está permitindo e suportando os vasos da ira, né, cara? Da ira. Só que o cara basicamente não falou exatamente da esposa de Deus, mas disse que não há furos. Então, basicamente, o cara tá respondendo que não há furos na sua teoria, cara. Essa é a parte que eu, basicamente, tenho que discordar de novo, cara. Não há furos na sua teoria, cara. Será mesmo, cara, que não há furos na sua teoria, cara? Se de fato eu fosse totalmente por dentro do seu pensamento ali, cara, da teoria da esposa de Deus, que Deus tinha uma esposa e ela foi abusada, daí essa tal entidade, depois desse abuso ainda por cima, cara, que não foi exatamente um abuso, mas pode ser um abuso, né? Essa entidade decidiu cair ainda mais e se tornar a grande prostituta babilônia, né, cara? Que é uma coisa ruim, cara. E daí vem toda a parte da Eva, das mulheres de hoje, né? E das mulheres do futuro, e também entidades demoníacas femininas, né, cara? E daí entra numa quebradeira, né, cara? Porque daí você tem que tentar meio que aceitar outras partes que vêm com tudo isso, né, cara? Que daí ficaria muito complicado, acho, cara, para sustentar uma teoria dessa, que daí entra em muitas cordas bambas, cara, que daí você pode sim de fato ser encaixado numa mentiraiada aí, cara, da manifestação demoníaca que está vindo, né, cara, por causa da Cerner, né, cara? Cerner é esse negócio aqui, né, cara, que talvez eu não tenha mostrado a imagem, né, cara? Cerner é esse negócio aqui, cara, que é, na minha opinião, um abridor de fissuras, né, cara, no firmamento, que o firmamento você tem que saber que a Terra é plana, plano no sentido que a Terra é um ambiente fechado, cara. Não é exatamente uma mesa de sinuca plana, né, cara? É só um ambiente fechado que você não pode ir para o inferno, não pode ir para o céu andando assim, cara. Por isso que foi construída a Torre de Babel, que a Torre de Babel ela tem uma representação física como a Torre de Babel, mas tem como o cara. Sabe aquele Snowpiercer, cara? Eu não sei se é Snowpiercer, cara. Snow. P. Pera, Piercer. Snowpiercer. O Expresso da Manhã?
que é chamado Snowpiercer, que é o quebrador de gelos, cara. O perfurador de gelos. Cara, imagina que o Expresso aqui, cara, é os Anjos Caídos, né, cara? O Expresso é os Anjos Caídos. E até porque tava lá Lúcifer lá como o tal do maquinista, né, cara? O maquinista, o Lúcifer, né, cara? Snowpiercer é o quebrador de gelos, né, cara? Quebrador de gelos que a dimensão. O Lúcifer quer sair dessa. Das barreiras, né, cara? Ele quer trazer uma espécie de colisão dimensional que todos eles vão estar aqui daí no mundo aqui junto aqui, só que daí para destruição e enganação da humanidade, né, cara? Só que ele queria derrotar Deus, né, cara? Derrotar Deus. Snowpiercer, cara. Só que tem um porém, cara, as dimensões, né? Agora eu tinha pesquisado também Dimension Breaker, cara, Dimension Breaker, que daí eu vi que tem um jogo conhecido como Dimension Breaker, cara, que é basicamente o quebrador de dimensões, né, cara? Você sabe o que é quebrador, né? Quebrador é uma coisa, né? Agora, perfurador também, né? Então você tem que. Dimensão, quebrador de dimensões, é basicamente o, o que é a CERN, cara, na minha opinião, né, cara? Na minha opinião, o que, que é essa criação CERN aqui, cara? Um abridor de fissuras, né, cara? Para vir entidades. E já foi até detectado, tipo, uns vórtices se formando assim nos céus, né, cara? No céu, tipo, abrindo as dimensões, né, cara? Deixa eu ver se talvez por acaso estaria aqui o é, Spiral in the Sky, né, cara? Sky. Spiral in the Sky. É basicamente isso, cara, mas tinha um outro espiral da CERN mesmo. CERN Spiral. Deixa eu ver. CERN Spiral. Esse aqui também, mas tinha um outro mais aterrorizante, cara, mas eu. Existe as mentiraiadas, mas existe alguns vídeos verdadeiros, né, cara? Am I actually seeing this? Essas musiconas dos caras, mano. Mas existia assim um espiral na CERN, cara, na CERN mesmo, na CERN. CERN Portal, deixa eu ver aqui. CERN Portal Opening. Oh, onde é que tá, cara? Aqui os caras já. O cara responde: Não, não, a CERN não tá abrindo portais. Ah, sério, cara, mas eu não te perguntei nada, cara. Como é que você tá respondendo? Eu não te perguntei nada, cara. Você tá respondendo o quê, cara? Ah, cara, acho que eu não vou achar o verdadeiro tal do. O tal do vídeo aqui do Vortex aqui, cara. Opa, peraí, cara. Aqui que apareceu aqui refletido no céu ali, né, cara? Peraí que. Ah, dando uns bugzinhos aqui. No céu ali tem uma orbe, né? Voadora, né? Uma pretona, né, cara? Uma orbe negra, né, cara? Tá vendo ali? Uma orbe negra. Peraí. Esse canal, se não me engano, esse canal era do bom, cara, mas aí chegou a só na mentiraiada, né? Hoje em dia é só papos. Certo? 90% vídeo de inteligência artificial, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui, cara? Esse círculo aqui quase perfeito aqui, cara. Ó. Abrindo portais, né, cara? Tá tentando projetar o seu movimento na dimensão superior, né, cara? Tá abrindo portais, cara. É um abridor de fissuras, cara. Basicamente, cara. Um abridor de fissuras, cara. E é isso que eu acredito, né, cara? Os caras vão lá e faz o filme Snowpiercer, né, cara? Que é o Expresso da Manhã.
E ainda tem sim Lucifer lá com o maquinista, né, cara? Maquinista lá do Snowpiercer lá. E aqui, você tá vendo essa imagem aqui, cara? Agora que eu tô vendo aqui, cara. Ó a Cerne de volta aqui, cara. Snowpiercer. Snowpiercer. Deixa eu ver aqui. Ancient Port. Ancient. Ancient. Portal. Milhões. Ó, Cássio. Portal, né? Agora com a inteligência artificial, cara. 1 bilhão, trilhões e trilhões de imagens falsas, cara. Mas se não me engano, tinha assim um portal quebrado em algum lugar aí, cara. Das imagens de Tartária, se não me engano, cara. Era mais ou menos isso, cara. Tá vendo aqui, cara? Tipo, quebrado, né? Tudo arrebentado, né, cara? Mas é isso, cara. Deixa eu ver aqui agora, aqui, voltando aqui, que esse vídeo aqui era pra meio que dar uma outra negativada no Samuel Benini, né, cara? Samuel Benini. Que o cara, basicamente, o cara. Ele tá dizendo que em sua teoria não há furos, né, cara? Que é difícil, cara, falar uma coisa dessa sabendo que o homem é cheio de erros, né, cara? Cheio de erros em toda a sua vida, né, cara? Eu cara dizendo que não há furos, então esse cara tá realmente um pouco, como posso dizer, duro, né, cara? Uma pessoa muito dura, assim, na sua postura, mas o problema é que essa dureza, cara, tanto pode ser boa pro cara continuar seguindo em frente, mas pode ser ruim pra quando abrir finalmente os portais, se ainda for essa abertura nas nossas vidas, né, cara? Vidas aqui terrenas, cara. Se os portais se abrir, Deus remover o véu dos nossos olhos, cara. Basicamente a pessoa vai ter que colher o que plantou, né, cara? Daí eu não sei se a pessoa iria gravar um vídeo se retratando, falando que de fato estava enganado, né, cara? Aí é que entra a tal da verdadeira hombridade, né, cara? A verdadeira hombridade, né, cara? Que é essa teoria que Deus tem uma esposa e essa esposa era Asherá. Só que esse nome aí não é exatamente, acho que não é o verdadeiro nome, né, cara? É sempre um segredo, né, cara? Mas a esposa era Asherá, né, cara? A rainha dos céus, né? Mulher. Cara, na verdade tem uma outra verdade extremamente atormentante, cara. Que pode ser revertido tudo para trás, cara. Que essa tal entidade de ouro aí, cara, Asherá, cara. Asherá. Na verdade, sempre foi Lúcifer, cara, mas existe a Lilith também, né, cara? Porque é uma tal de entidade cheia de ouro, cheia de majestade, falando que era esposa de Deus, cara. Só que daí você tem que ver que Lúcifer, ele era tão bem tratado, sua beleza tão adorada, assim, tão exaltada, que o cara adorava a si mesmo. Então, adorava a si mesmo, então você pensa adorar a si próprio, então será que ele mesmo não se projeta como o símbolo da adoração? Você sabe o Baphomet, né, cara? O Baphomet é homem e mulher, né, cara? Ó, Baphomet é homem e mulher, né, cara? Daí você tem que ver que veio de Lúcifer essas loucuras aí, né, cara? Daí você tem que ver que ele adora a si próprio, né, cara? Adora a si próprio como seu Deus, né, cara? Então, talvez ele também criou essa tal da teoria da esposa de Deus para espalhar a sua falsa divindade como esposa de Deus, cara, que é um negócio extremamente atormentante, né, cara? Atormentante, que daí você tem que. Cara, eu nem me lembro se é Kaminaki Sekai, Lucifer, sei lá se. Eu nem me lembro se tem aqui, cara, Kaminaki Sekai Lucifer.
que Lucifer aqui nesse animezinho aqui já mostra ele como másculo, mas homem e mulher ao mesmo tempo, né, cara? O Baphomet, né, cara? É Lucifer, né, cara? Basicamente, né? Não tem como você não ver isso, né, cara? É escancarado na sua cara, né, cara? Eu não me lembro qual que é o nome do cara no próprio anime lá, né, cara? Mas é que tem muitas cenas sedutoras assim que me deixam um pouco desacorçoado pra não assistir, né, cara? Eu gosto das verdades, cara, mas quando puxa tanto pra sexualidade me deixa um pouco afastado, né, cara? Eu fiz aquele negócio ali daquela esposa de Deus, a Lilith ali, cara, esposa de Deus que não é de Deus, é Satanás, né, cara? Deus falso Satanás, que é assim que ela é, cara. Ela é assim, cara. De certa forma bela, de certa forma sedutora, de certa forma demoníaca. E ela é assim, cara. É tipo. E em outras partes ela também é uma entidade, digamos, vulgar, atormentante para poder atormentar, por causa que eu sei que a sua condição é de sofredora na mão de entidades superiores a ela, né, cara? Então, agora que eu lembrei, cara, tem aqui uma música que eu tinha criado, cara, pro meu canal diferente lá, cara, de animes, cara, pera aí, que eu lembro que o cara tava torturando a Lilith, né, cara? Até o cara falou, não, anjo, cara, ele falou, cara, você é forte, que você é forte, você não, parece que não tá sofrendo muito com meus ataques, mas daí o cara começa a engrossar na violência, né, cara? Daí prova que a Lilith não é nada senão uma sofredora na mão de entidades muito superiores a ela, né, cara? Mesmo que ela diga que ela é uma deusa, ela não é uma deusa invencível como ela tanto quer se dizer, né, cara? Tanto quer se colocar como mulher fortíssima. Sim, ela é uma mulher fortíssima, mas em comparação à força do homem, cara. Tem que entender isso em comparação da força do homem. Ela sim é forte, né, cara? Sim, é forte, mas não é uma entidade forte a ponto de ser invencível, cara. Agora os caras não vão deixar nem eu entrar no meu canal aqui, cara. Mas deixa eu pesquisar o meu canal que é Delen Grave, né? Delen Grave. Delen Grave é um nome que eu criei aqui, cara. Que tinha um anime chamado Len, Teorias da Len, Experimentos da Len, cara. Que é a Lilith de volta, né, cara? Daí eu coloquei aqui o túmulo da deusa, né? Túmulo da deusa Len, né? Basicamente é as lembranças da verdade, né, cara? Basicamente é isso, cara. Como se fosse o túmulo dela mesmo, né, cara? Essa é a ideia por trás desse canal aqui, cara. É o túmulo da deusa, né, cara? Basicamente o funeral dela, né, cara? Deixa eu ver aqui essa. Onde é que. É no vídeo pra trás que eu criei aqui a tal daquela música diferente, cara. Deixa eu ver onde é que. Ah, sim, cara, ó. Eu que toco o violão, né, cara? Não é que esteja tão ruim assim, né, cara? Mas o violão é bom, cara. Deus violão antigo, né, cara? Daí aqui, né, cara? Tipo, esses caras aqui, né? Os anjos caídos, né, cara? Metendo a porrada a todo mundo, né, cara? Daí o cara ali espancou ali o menor, né?
Daí quando o cara chega na Lilith, eu não me lembro, acho que o que ele vai falar aqui, né, cara? Ó. A Lilith não é nada comparada às entidades mais fortes que existem, né? Ó. Viu como ela tá aqui até um pouco sexualizada, né? Ela é o que ela é, né? Ela é espancada, abusada, espancada de volta, abusada de novo. É assim que é a vida dela, né, cara? Viu que o cara começa a torturar ela de volta, né, cara? Vamos ver se o meu próprio canal não dá strike em mim mesmo, né, cara? Só falta isso, né, cara? Meu próprio canal dá strike em mim mesmo, daí eu não sei, né, cara? Aí seria bruto, né, cara? Mas você vê ali, cara, ela é torturada, né, cara? Ela não é a deusa invencível que ela diz que ela é, cara. Ela só é uma entidade forte comparado com a força humana comum, né, cara? Agora vai jogar ela contra as entidades mais fortes que existem, ela não vai sofrer pouco, né, cara? Ela vai ser torturada e abusada, né? Como sempre, né? Como sempre. Daí que você tem que lembrar também dessa imagem. Essa daqui, né, cara? Cara, pera aí. Cadê aqui a tal da imagem da deusa aqui, né, cara? Deusinha. Que ela sempre é caracterizada como uma entidade extremamente bela, né, cara? Mas, cara, até uma certa altura assim, cara, mas bela você tem que ver o que a verdade está dizendo, né, cara? Bela, né, cara? Bela pra ser destruída, né, cara? Ó que esse negócio ali, né, cara? Essa imagem que eu já detecto logo de cara, né, cara? Cara, essa é tão inocente assim, né, cara? Ela foi abusada e deixada aí no canto, né? É assim que é a vida dela e ninguém tem poder de mudar isso por causa que Deus falou lá que ela será mantida na sua destruição, né, cara? E quando chegar a hora ela será destruída de várias formas, né, cara? Mesmo que ela não esteja morta agora, né, cara? A destruição dela é predestinada, né, cara? E o seu sofrimento é eterno, né? Mas é isso, cara. Obrigado por ter escutado, né, cara? Esse vídeo aqui ficou um pouco fora de contexto, né, cara? Mas é assim, né, cara? Às vezes eu me empolgo com a verdade, né, cara? Eu não concordo com essa teoria de Deus, cara, de esposa de Deus, cara. Mas eu sei que essa entidade existe, né, cara? Mas ao mesmo tempo, essa teoria de Deus não é boa, cara, da esposa de Deus não é boa, cara, porque daí você vai começar a dar uma pequena passeada pelo negócio de mulheres angelicais, cara. Basicamente, ou entidades femininas extremamente belas, boas, né? Boas. Então você tem que entender, mas daí você tem que entender que os anjos caíram para mulheres humanas, cara. Então, se de fato existir mulheres angelicais boas, ou essa tal da Asherah lá no céu, que é a Rua Hakodesh, cara, acho que não vai ter nenhum anjo caído aqui na Terra, cara. Vai estar tudo lá no céu, lá, cara, por causa que Deus tem que simplesmente, finalmente pegar a espada na mão, né, cara? Porque esse negócio aí de criar a Rua Hakodesh, cara, e daí deixar os caras de boa, não, né, cara? Tem que começar a sujar as mãos, né, cara? Que nem. Deixa eu ver uma imagem não muito ofensiva aqui, cara. Ah, sim, né, cara? Que velho vídeo lá do Elden Ring que mostra Lucifer, né, cara, em forma de mulher pisando no sangue dos outros, né, cara. Ficou um vídeo muito bom também, né, cara. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu lembrar do tipo de imagem que eu tinha colocado aqui, cara. O caminho de Lucifer, acho que era o caminho de Lucifer, cara. Onde é que está aqui o tal caminho de Lucifer?
Só que eu não vou ser burro de falar que eu sei toda a verdade, cara. E também não vou falar que a minha teoria não há furos, né, cara? Tá vendo aqui, ó? A overdose da verdade, né, cara? A overdose da verdade. Eu até fiz uma brincadeira que já é o estado da morte, é o homicídio da verdade, né, cara? Já não tem mais aonde meter a verdade, já matei todo mundo já aqui, né, cara? Os caras já estão em estado da morte já e estão levando mais aí, na verdade, cara. Aqui é Lúcifer, né, pisando no cara, né? Daí esse Lúcifer aqui ainda por cima dá a impressão que ainda teve relações com o cara por causa da simbologia, né, cara? E daí não dá, né? Esse cara fala que Gabriel não é Gabriel, nada, cara. Esse cara aí é o Lúcifer, cara. Ó, o Lúcifer de volta aqui, cara. Lúcifer pisando no sangue com a sua falsa divindade. Isso daqui são os fios de ouro, né, cara? Esse Luciferzinho aqui. Tá vendo aqui o Elden Ring, né, cara? Tá vendo aqui? Sacrifício. Daí o cara ainda dá uma assentada aqui no cara, mano. Esse Lucifer aí, né, cara? Mas é o Lucifer, né, cara? Daí esse cara aqui é representando Satanás, só que é a mesma entidade, cara. É tudo aos contrários, né? Tudo aos contrários. Daí esse cara também, dá pra ver que esse cara também tem expressões homossexuais também, né, cara? Daí é tudo a mesma coisa, vai indo na verdade. Eu não me lembro se eu deixei aqui mais aqui na esse Elden Ring ali, mano. Mas é isso, cara. Obrigado por ter escutado, né, cara? Saiu um pouco fora do contexto, mas o vídeo ficou bom, cara. Mas beleza, cara? Obrigado por ter escutado.